gente está aqui novamente, nosso segundo episódio do nosso podcast. Estamos avançando, hein? Tá saindo. Olha só, cara, uma ideia de conversa de bar e agora está sendo algo concreto. A gente teve um feedback muito positivo das pessoas, né, ouvindo o primeiro episódio piloto, né, que a gente falou um pouco de cada coisa e isso nos motiva a continuar gravando. Então, galera, muito obrigado pelo feedback, pelas críticas, bastante gente viu, né? E é interessante porque o podcast é um conteúdo mais denso e teve pessoas que eu mandei na mesma hora, né, que foi quase uma hora de conteúdo, já ouviu tudo e já começou a passar, porque além de serem nossos amigos, eles queriam ver um conteúdo tão inédito se desenvolver, né, Maverick? Sim. Então, enfim, estamos aqui no nosso segundo episódio. Já temos um nome, Maverickcast. Maverickcast. E, por enquanto esse nome, enfim, para homenagear aí o... Por enquanto é bom, né? Em tempos de pandemia não pode fazer essas brincadeiras, né? Mas agora estamos gravando aqui nesse momento já com o primeiro episódio já postado no Spotify, então é legal que a gente está desenvolvendo para que isso realmente fique no alcance das pessoas de forma mais fácil. E hoje a gente vai agora focar no conteúdo, quem ouviu o primeiro viu que a gente falou sobre vários assuntos, mas hoje a gente vai focar em um conteúdo mais específico e começando pelo mais básico, que é falar sobre os drinks. Eu acho que o Maverick tem toda a propriedade para falar sobre isso e hoje a gente vai destrinchar um pouco mais o conceito das bebidas, um pouco do significado delas, o que é o que, enfim, a gente às vezes confunde isso, né? E queria ouvir um pouco do Maverick, como é que foi o feedback que ele sentiu do primeiro, enfim, só rapidamente aí pra gente já entrar no assunto. Sim, a gente já bolou, na verdade, esse assunto desse agora por conta do feedback, né? As pessoas querem saber mais, interessaram, Sim, né? Verdade. E, maravilhoso. Aí a gente vai falando tentando usar uma linguagem um pouco menos técnica, mas sem abandonar quem já é da profissão e já acompanha, mas também pegando mais o pessoal leigo aí, que é interessado pela coquetelaria. Então vamos falar tudo aí que der. Legal. Então, assim, começando das bebidas, tem uma bebida que é a base, assim, de onde que vem tudo, da onde a gente pode pegar dali para falar ou não, enfim, por onde a gente começaria? Na verdade, são vários, é tipo um senso comum, né? Você pega vários processos de fermentação na história, destilação, mas não tem ali uma base. Muita gente fala, o Egito, aí você acha referências na China, né? Estou falando isso que é documentado, né? Você pega desde referências bíblicas ao álcool, né? Uhum. Enfim, não tem assim uma base. Geralmente certo. Você pega um processo natural de fermentação. Te dá um grande exemplo da fruta marula, né? Que ela cai do pé podre. É marula ou amarula? Amarula. Amarula, certo. Ela cai do pé, fermenta. Nossa, agora peraí, fiquei em dúvida. Amarula ou marula? Tá bom. Então. Eu acho que a fruta é marula e a bebida é amarula. Sim. Se eu não me engano. Depois deixe nos comentários. Ok. A gente coloca... A pessoa que acertar primeiro a gente ganha uma garrafa de amarula ou de marula. É verdade, né? Pronto, já começa os sorteios aí, enfim. Já, quem sabe. Então a fruta cai e já fermentado, né? Apodrecendo, isso que deixa os animais bêbados, né? Pela fermentação natural da fruta. Entendi. Então é um dos processos. A fermentação que nada mais é do que o açúcar se transformar em álcool. Entendi. Gás carbônico. Tá. Mas já partindo para as bebidas, então. Vamos pegar uma clássica aqui que todo mundo conhece, né? Eu não vou falar de cerveja, porque eu acho que cerveja dá para entrar em um outro episódio universo, só, né? né? Um universo muito distante, né? A sua parada é mais com drinks destilados, né? Eu imagino, apesar de a gente falar de fermentação. Mas a vodka, a gente sabe que a vodka veio da Rússia mesmo, ou isso é uma coisa meio que... Eles fazem vodka boa apenas? Tem algumas pessoas que falam da Polônia, né? Também. Sim. Mas da Rússia, né? Ela vem daquela região. Uhum. Ela é um destilado que é proveniente de cereais, né? Certo. Tipo cevada, trigo, ou tubérculo, batata também. Ela tem o processo, né, de fermentação e destilação. Uhum. Né? Na verdade,
não é a fermentação, digamos, como a gente vê da cana de açúcar. Sim, sim. É por isso que eu falei da cerveja, tá? Enfim. Mas enfim, você deixa secar, lá, germinar o grão, aí você pega esse grão germinado e você faz todo o processo lá de destilação. É importante falar, né? Muita gente fala assim, porra, né? Peraí, não é isso, não é aquilo. Tem várias formas de ser feito, vários processos, mas a base é essa, né? Agora, qual utiliza a batata, qual utiliza a cevada, qual utiliza o trigo, e só se utiliza o trigo ou mistura. Cara, eu jamais ia imaginar que de uma batata que a gente tá lá no McDonald's, tipo, cara, você poderia ter sido mais Stolichnaya. Tipo isso. É tipo isso. É tipo isso. Cara, doideira. É interessante. Mas... E aí, pegando dos drinks mais básicos, assim, de vodka e tal, qual que é o correto ou errado você, tipo, fazer certas misturas, enfim? Porque é uma bebida com teor alcoólico mais elevado, então é meio delicado. Você não mistura com outros tipos de bebida, a não ser certos drinks, mas geralmente é um drink que ela tem que ter um certo cuidado, né? Que a vodka ela é feita para ser neutra. Né? Ela das bases alcoólicas, entenda-se como bases alcoólicas, cachaça, gin, que a gente vai falar, né? Sim. Daqui a pouco, whisky, enfim. A vodka é uma das bases alcoólicas, se não a mais neutra, para ser neutra. O que é isso? Ela não tem um sabor tão acentuado, um aroma tão acentuado. Então, ela é a preferida, né, as queridinhas dos bartenders para mistura, né? Porque uma vez que ela não tem aroma e não tem o sabor tão acentuado, tudo que você adicionar vai pegar o aroma e o sabor, não vai interferir. É muito diferente você colocar um suco de abacaxi com a vodka e você colocar com um gin. Você vai sentir algo bem mais floral do gin, que já é a característica dele. Certo. Então essa é a grande diferença da vodka para as outras. É uma base neutra, né? Vinda talvez, possivelmente de tubérculos também, possível vir de tubérculos, como a batata. Essa é a grande diferença dela para as outras. Agora, aqui no Brasil, as pessoas têm muito algo contra tomar vodka pura, né? Eu tenho uma amiga, inclusive, que o pai dela ele gosta de apreciar, ele tem um copo de shot específico para vodka, né? E eu já experimentei uma vez, né, visitando ele, e eu acho que para experimentar uma bebida de teor alcoólico tão elevado seria o modo correto. Mas as pessoas sempre ficam avessas aqui no Brasil, né? E não sei em outros países latinos, enfim, ou da América, mas os russos eles não tomam misturado com fruta como a gente faz aqui, ou tomam, porque parece um negócio mais de shot mesmo, aquela coisa para esquentar até por ser um país frio. Então vem mesmo do Brasil essa coisa de misturar com outras frutas e tal, porque você não vê muito brasileiro tomando pura, né? É cultural. É cultural. A vodka é nova no Brasil, se você for comparar com história, né? Do que está aqui comercialmente falando. E é cultural. A gente não tem o costume de tomar qualquer outra coisa no shot se não for a cachaça. Estou falando dos bebedores mesmo. Não tem aquela coisa do shot de gin, do shot de saquê ainda é o mais assim introduzido. A gente tem aqui da noite da tequila, né? Que foi introduzido o shot de tequila. Mas o da vodka, a gente tem aquela coisa da mistura, caipirosca, algo mais refinado do que a cachaça, o que veio pra gente. Tô buscando a minha memória mesmo de vivência, de quando eu comecei a trabalhar na noite mesmo, o pessoal pedia, vê com vodka que é mais chique, né? Sim. Do que a cachaça e tal. Eu acredito que por sermos um país tropical, que a gente tem essa parada de gostar mais de cerveja, que a gente é um pouco contra essas bebidas mais fortes, destiladas, de tentar apreciar com um pouco mais de apreço, porque não é só porque a bebida tem um teor alcoólico elevado que ela não deixa de ser boa, que ela não deixa de, né? Porque as pessoas acham que porque é um teor alcoólico muito alto, então vai me fazer mal, enfim, não, é porque talvez você não saiba beber daquela forma, né? E como eu falei, é cultural, né? E também é climático nesse ponto. Você está no Brasil, um país tropical, Sim. onde você não precisa esquentar seu corpo. Sim. Na Rússia você precisa tomar. Sim. Dizem, eu não fui lá, mas bases seguras, professores que foram para a Rússia me falaram que crianças tomam, né? É mesmo? Que tipo, para ir para a escola no frio, não sei se é verdade, tá? Nossa. Deixa aí no comentário alguém que já foi para a Rússia. Você que está ouvindo e você quer visitar um dia a Rússia e você gosta de tomar uma vodka, enfim, vá solteiro, vá sem filhos, enfim.
Porque você pode ter problemas lá com a... Enfim. É o que eu fiquei sabendo, mas eu não sei, não tenho essa vivência. E tem isso, né? A gente tem essa questão, pincelando um pouquinho só de cerveja para fazer essa analogia. Muita gente fala, só no Brasil se toma cerveja gelada. Eu ia comentar isso agora, inclusive, mas enfim. Na Europa se toma temperatura ambiente, mas Sim. qual é a temperatura ambiente de lá, né? Exato. Então a gente tem muito essa questão cultural. E para todos os assuntos que a gente for falar, vamos sempre levar em conta que a coquetelaria, ou tudo que envolve ela, não é estática. Não é assim, aquilo ali acabou. A gente tem uma literatura muito pobre, digamos, de embasamento. Certo. Vamos lá, deixa eu falar isso para não ser... Como que eu vou falar isso sem ser xingado? Porque já tem uma biblioteca de livros como eu. Vamos lá, o cara que escreveu o livro que você está lendo se embasou em quê? É mais ou menos assim. Sim. Então você não tem uma escola como você tem economia, as grandes escolas, né? Sim. Na coquetelaria você tem sim os nortes, óbvio, né? Jerry Thomas e enfim, os bartenders lendários aí que criaram a coquetelaria moderna, mas em alguns quesitos ainda é um pouco pobre, um pouco misterioso, né? Eu falo isso com entusiasmo, tá? Não é algo ruim, é algo bom, porque nós estamos fazendo história também. Bartenders modernos estão escrevendo algumas coisas que podem ser extremamente relevantes para gerações futuras. Sim. Eu ia falar que eu conheci uma mulher que ela dizia isso sobre a cerveja, né? Que é da questão de... Ela falou, aqui a gente tem marcas que, se você for estudar mesmo, nem poderia ser chamada de cerveja, porque tem uma coisa de, assim, se ela não estiver gelada, ela não é boa. E o brasileiro tem muito isso, né? De, nossa, tá quente a cerveja, enfim. Mas a verdade, ela falou, não, mas a cerveja mesmo, ela não precisa necessariamente estar trincando de gelada, enfim. Porque a cerveja de má qualidade, que tem poucos complementos, enfim, os ingredientes lá, enfim, não tem aquilo para ser chamada de cerveja mesmo. Quando a cerveja está em temperatura ambiente, principalmente as cervejas europeias, que lá são países mais frios, não precisam estar com uma temperatura tão baixa assim para tomar. Ela falou, então, o Brasil ele tem um conceito, ela me falou isso, né, errado do que de fato é cerveja mesmo. A gente chama as cervejas que são cervejas mesmo de cervejas artesanais, que são aquelas que você consegue apreciar mesmo em temperaturas não tão frias. Mas você consegue, né? Enfim, não sei se tem isso mesmo e tal. Sim, tem. Você tem que pensar o seguinte, tudo tem um porquê dentro da coquetelaria, foi assim que eu aprendi. E uma das formas, até voltando um pouquinho para a vodka, de você mascarar a má qualidade ou o sabor de algo, é você deixar ela bem gelada. Meio que as cervejas têm quase o mesmo gosto das pilsens que vendem pra gente, né? Porque você gela ela de um jeito... E quando algo muito gelado entra em contato com suas papilas gustativas, ela adormece, né? Você não muda muito a percepção, anula muito a percepção do sabor. Esconde ali que tá um negócio meio estranho, né? Esconde as impurezas, as imperfeições. Certo. E vai vir aquele gosto mais bruto, digamos assim. Tá. Então, você que tem uma vodka que não é tão boa. E, óbvio, né? Não tô falando daquelas bem ralezona não, sim, que não tem nem procedência. Mas uma que não é tão boa. E você quer causar um efeito... de uma vodka um pouco melhor, se você congelar as duas, cara, vai ficar bem semelhante, não vai fugir muito. Isso eu tô falando pelos meus testes, tá? Certo. E qual seria o drink mais famoso, assim, mais utilizado nos bares com vodka? Com vodka, cara. Putz, tem tantos. Tem a caipirosca, né? Hoje. Certo. Seria a caipirinha feita de... a caipirinha feita de... Obviamente com vodka. De vodka, que é... né, fruta, açúcar, gelo e a vodka. Você tem o Sex on the Beach, né, que é um drink sim, já ouvi falar. Bem famoso. Que aquele drink que tem o tie-dye de cores, né, enfim. Você tem o Cosmopolitan, que é um puta drink famoso. Sim. Com vodka, entre outros, assim, que eu não... Tem sai bastante aqui no bar, né, que vai muitos destilados, que é o Long Island. E vai vodka. Que é a mistura de todos, né? E qual seria o maior erro de você cometer preparando um drink com vodka? Com vodka é você achar que por ela ser neutra, ela não vai aparecer nunca. E você pesar a mão. Certo. Tipo assim, é neutra, ela não. O álcool tá lá e se você não balancear, isso basicamente com todos, mas a vodka é muito perceptível. Alguns bartenders que pesam um pouco a mão na vodka, pensando, ela não aparece muito, é neutra.
Então, ela é neutra em termos de sabor e aroma, mas a percepção alcoólica dela é bem acentuada. Entendi. Quando você coloca muito, por exemplo, gelo na bebida com vodka, por exemplo, isso ameniza a sensação assim de algo do alcoólico ou não? Não. Pelo fato dela ser forte, como você está falando, enfim, porque você acaba diluindo, né, com mais água, mas... Qualquer bebida. Ela não só diminui a sensação, como diminui de fato, né? Sim. Diminui a sensação alcoólica, ela diminui sim a potência alcoólica. Porque as pessoas falam, às vezes, numa caipirinha, tá forte, como se ela fosse meio que tivesse que passar imperceptível. Aí o cara vai e coloca mais gelo, entendeu? Esse é o ponto, é não sentir ela, é só sentir aquele amarguinho de leve. Aí vai de cada pessoa. Eu tenho o caso do cliente que bebeu uma caipirinha e chamou de suco. É mesmo? É mesmo. Não foi eu que fiz, tá? Tá bom. Mas, assim, depende muito do perfil do cliente. Sim. Até falando um pouquinho da caipirinha. É um podcast, a gente tem tempo para falar, né? Exato. Muita gente fala assim para mim, das caipirinhas que eu faço. Tá muito forte. Põe mais açúcar. Tá muito... Mas aquilo, né? Você realmente tomou caipirinha? Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas a caipirinha é a correta. Sim. Mas geralmente essas pessoas tomam caipirinha, quando eu pergunto mesmo, cara, coloca muito açúcar. Ela coloca mais do que um limão, né? Faz uma outra medida. E isso não está errado para você que vai beber, mas tecnicamente quando você pede o que é o padrão. Certo. Isso acontece com tudo. A caipirosca, vamos lá, a pessoa fala, nossa, tem que pôr um pouco mais de gelo, tem que pôr... e às vezes acontece do cliente querer te ensinar, né? Tipo, tá muito forte, põe um pouco de gelo. Sim. Sendo que o problema não é o gelo, né? Então, é mais ou menos isso. Então, tudo que você colocar, tudo num drink, ele tem uma função. A função do gelo é a diluição e temperatura. A função do açúcar, também diluição e baixar a sensação alcoólica, né? E dar aquele doçor mesmo, né? Deixar ela adocicada. E cada um tem a função, todos para matar um pouco a potência alcoólica consequentemente. Sim. Agora uma bebida que é visualmente mais parecida com a vodka, que seria o gin. Ele vem de onde o gin? Tem uma procedência também europeia, enfim, americana? Ou não? Tem, cara. Pelo workshop que eu participei faz muito tempo de uma marca famosa de gin. Certo. Descobri, né, que veio da Holanda, né, e ela usa como base o zimbro, né? E até o nome gin, falam que é um diminutivo da pronúncia do zimbro em holandês. Pelo menos holandês naquela época, não sei se hoje ainda é. É importante isso, tá? De mim você vai perceber sempre. Quando eu não sei, cara. Então, bom. Por favor, interaja nos comentários. Escreve gin, porque eu já vi sendo escrito com gin com M e com N. Tá. Tem essa coisa também, né? Tem. No Brasil, na língua portuguesa, não temos palavras que terminam com N. Então, igual rum, mesma coisa. Exato. Gin, aí eles colocam com M. Mas não está errado, né? De qualquer forma. É só a forma brasileira portuguesa de escrever. Sim. E o gin, ele é uma coisa mais trabalhada com as frutas, é uma coisa mais de sabor, né? Algo de cheiro também, certo? Sim, ele é bem mais trabalhado com especiarias, com as coisas do aroma. O gin é extremamente floral, você vai sentir mais o aroma. A vodka, você não pega uma vodka e cheira, né? O Exato, gin, nossa, parece... Lembra as primeiras vezes que eu tomei gin mesmo? De fato, que eu abri e parecia um vidro de perfume. Eu ficava, nossa, ficava cheirando aquilo. Tentar ver os elementos ali. Enfim, nossa, tentar achar as notas florais, assim, do aroma, no sabor. Tipo, nossa, eu sinto aqui e anotar. Nossa, lembra disso aí, me dá uma nostalgia. E como é que é basicamente o processo, assim, da produção do gin? Ela vem dessas ervas, enfim, é um processo de fermentação também? Isso é um processo de maceração, né? Você coloca ele na água lá para diluir no álcool, né? Também não é só o zimbro, isso que é importante, né? Muita gente fala, a base de zimbro. Põe o zimbro lá e já era. Plim. Não, também a base de fermentação natural e destilação. E depois o processo de maceração, né? Que você deixar... Até fazer um adendo, assim, muita gente fala, maceração não é aquilo que você aperta o limão lá. Sim. Não, aquilo é esmagar e amassar. Maceração é você deixar em um líquido álcool, né? Nesse caso, frio, e deixar o álcool absorver todas as características da fruta, da especiaria, de aroma ou de sabor. A infusão,
é o mesmo processo, só com água quente. Isso é grosso modo falando. Então, um chá, você faz uma infusão. Café, você faz uma infusão. Aquilo é uma infusão que você está fazendo. Entendi. A maceração é o mesmo processo, só que frio. Então, você faz a maceração no gin, depois da destilação, e vai acrescentando tudo. Eu estou pincelando bem aqui, que eu acho que dá para fazer um podcast só de cada um, fazer cara. de cada tipo. A gente está passando um pouco aqui sobre as bebidas. Só... Já passamos então sobre a vodka, o gin, falamos um pouquinho de cachaça e cerveja. E no Brasil toma-se muito com tônica, né? De onde que veio essa mistura do gin tônica? Olha, como quase todas as bebidas... Só uma pausa, inclusive. No primeiro episódio a gente deu uma dica, né, de como preparar uma boa caipirinha. Esse a gente vai também deixar, o pessoal pediu isso no feedback. Vamos falar de uma boa receita de gin tônica no final? No final, me lembrem. Então... Não avance, ouça até o final, mas no final você vai ter uma dica. Ou pode ser no meio, para ouvir tudo, né? Pode ser a qualquer momento. A gente vai colocar umas pistinhas antes e tal, mas enfim, o porquê o tônica. Primeiro que quase todas as bebidas, os drinks, os primeiros registros de coquetéis são para combater algum tipo de doença, alguma patologia. A tônica, ela vem do quinino, que já é para combater, já era usado na Índia e tal, para combater escorbuto, alguns problemas estomacais. E toda a base alcoólica, ela serve para acelerar o processo de quando você toma, né? Então ele viaja mais rápido na sua corrente sanguínea, qualquer substância que você toma com álcool. Gente, não toma remédio com álcool, tá? O efeito pode ser muito ruim. Isso não é algo bom, isso acelera e potencializa, isso não é algo bom. E então os primeiros registros de gin tônica são para combater mesmo alguma patologia. Interessante. Na coquetelaria moderna, quando eu digo, vamos lá, ultramoderna, né? Porque quando eu fiz o primeiro curso de coquetelaria, 1300 e tanto, não se falava muito de gin tônica, não estava tão em alta. Falou assim no curso, gin tônica, mas hoje, cara, se popularizou de um jeito e... Por causa de filmes, no caso do Brasil, novelas, MCs, né? Hoje tem MC cantando sobre gin tônica. Eu acho que o design das garrafas ajuda muito, né? Não vou falar marcas, né? Mas, mas fica convidativo, né? Pra você. Fica, bem bonito. E aquela coisa do nome simples, né? As garrafas de gin, elas são mais trabalhadas do que as outras. Acho que até por essa questão de serem feitas de ervas que tem aquele nome mais específico, de regiões mais exóticas, tal, da floresta, tem isso, né? Tem essa preocupação, né? Sim, não, geralmente é bem fundamentado, né? Aquela coisa, são tantas especiarias colhidas em tal lugar. Certo. E a tônica também tem muitas marcas que vão nessa linha, né? Tem uma marca aí que é um número, né? O nome da marca, e todo mundo acha que é o ano, né? 1700 e alguma coisa. Na verdade, a altura lá, esqueci o nome que fala quando... Altitude, que é colhido o quinino para fazer. Então, é muito louco. Então, isso daí dá um requinte. E o gin se popularizou. Então, a gin tônica hoje é talvez o drink mais popular, eu acho, Mas qual seria um outro drink clássico com gin? Já nessa pegada mais fina de bar. Bom, vamos lá. Deixa eu puxar na memória que são tantas coisas, né? A gente não ensaia, né, para fazer o podcast. Claro que não, Mas vamos lá. Eu vou pegando vamos lá. Vou pegando as perguntas aqui, eu vou falar que vem na minha mente aqui. Vou falar pelo meu gosto, né? Pronto, lembrei. Como do gin é o Dry Martini. Dry Martini, tipo, é o rei dos coquetéis. Verdade. Ele é 90%. Todo mundo ouviu falar, né? 90% gin. Mas tem o gin fizz. Gin fizz é um, digamos que, uma variação da tônica, vamos pôr assim, entre aspas, tá, gente? Para os barmans aí não pular da cadeira. Que em vez da tônica você usa água com gás. Então é suco de limão, açúcar, o gin. E também pode ser chamado de Tom Collins, né? Uns falam que a diferença é que um é montado, o outro é mexido, mas para mim é o mesmo drink. O gin fizz é um drink que eu tomei muito em um determinado momento da minha vida, mas o grande expoente do gin é o Dry Martini, sem dúvida. Sim. É isso a bebida do James Bond? Então, né? Vai ter um podcast só sobre o James Bond. Na verdade, ele toma o Vesper. No Cassino Royale ele toma o Vesper Martini. Eu tô falando só de cinema, não tô falando do livro porque eu não li os livros do Ian Fleming. Ele toma no Cassino Royale o Vesper Martini que ele pede, que é o que vai com o Quina Lillet e tal. E
primeiro, se eu não me engano, nos primeiros James Bond, mas no primeiro eu lembro mesmo, do Sean Connery, ele toma o vodka martini. Certo. A característica é o batido e não mexido, né? Tem aquela coisa... No Cassino Royale, com o Daniel Craig, ele fala isso, né? Batida e não mexida. Deixa bem clara essa cena, enfim. Eles, no primeiro, se eu não me engano, né? Do James Bond, eles falam também, o rapaz fala, Sir Bond, batida e não mexida. Sim. E você falou do Dry. A cena que me vem é aquele clássico copo, né? Aquele desenho bem triangular com a haste mais fina. E por que azeitona? Bom, vamos lá. É bem legal isso, porque tem várias fontes. A primeira que me falaram que, na verdade, a azeitona foi colocada no filme do James Bond para ficar visualmente mais agradável. Se vê a azeitona lá. Porque, na verdade, vai com twist de limão siciliano. O twist é você tirar a casca, dar aquela torcidinha. Aquela espremida, né? Sim. Falaram pra mim também, eu não assisti todos os filmes do James Bond, eu tô assistindo, né? Todos, deve estar no 8º, enfim. Falou que tem um porque foi colocado a azeitona com palito, porque ele usa o palito para alguma coisa. O personagem ele costuma usar uns artefatos totalmente inusitados para fazer coisas milagrosas. Mas assim, não sei ao fundo, eu acho que com certeza foi algum barman aí que foi esquecido no tempo, que inventou, algum outro mais famoso criou e patenteou e aí foi. Mas tem um dito entre os bartenders que é o seguinte: se você um dia estiver perdido no deserto, comece a preparar um dry martini. Vai aparecer umas 20 pessoas para dar palpite, as livros vai lá, tá errado e tal. E provavelmente vai te ajudar. Vai te ajudar, tá errado. Não foi um cara que tava preparando um dry martini em casa, pediu uma pizza veio errado, ele cuspiu azeitona no copo. Não. Ou sim, não sei. Mas acaba sendo uma guarnição mais decorativa ou tem um efeito? Porque a azeitona não solta gosto, né? Se você não... Vamos lá, vou falar por mim. Certo. O dry martini é meu drink favorito. Opa! Chegou batendo. Deu uma. Azeitona pra mim. Cara, por que é meu drink favorito? Vamos lá. Porque você perdeu no deserto uma vez e acabou sendo resgatado. Então você deve a sua vida ao Dry Martini. Quase isso. O Dry Martini é um drink seco, né? Aquele sabor bem indulgente, você vai sentir bastante, bem seco. E eu demorei pra acostumar com ele. As primeiras vezes que eu tomei, eu achei muito ruim. De verdade, achei muito forte. Ele não vem com gelo, né? Exatamente. Sim, achava uma tortura. Acho que as 3 primeiras vezes que eu tomei, achei uma tortura. E um dia, cara, eu tava precisando de um drink pesado. Certo. Sabe aquele dia que você chega bem melancólico, assim, e eu pedi um dry. E eu tomei na maior calma e na maior concentração. E conforme você vai chegando no final da sua taça martini, você vai começando a perceber a azeitona. Aquele gin fusionado com azeitona. Cara, quando chega pra mim, os 2 últimos goles ali do Dry Martini, e você comer aquela azeitona encharcada de gin, é orgásmico, cara. Puta, é um sabor que surreal. E tem uma variação, pra quem gosta muito da azeitona, o Dirt Martini, dirt de suja mesmo, né? Que vai a água da azeitona. Tem gente que faz umas infusões. Já aquela água mais salgada, né? Exatamente, é um drink que já fica mais salgado. Aí você fala, então por que seu coquetel favorito não é o Dirt Martini? Fala, porque toda a trajetória de você tomar história, enfim, é um negócio meio que seco, comparado com a vida, assim, né? Exatamente. Exato. É como você conquista aquele seu amor platônico de infância. Exato, né? É maravilhoso. Toda aquela história do final tem um arremate, né? Maravilhoso. Vou trocar agora a frase, a cereja do bolo, vou trocar por azeitona do Dry Martini. Pronto. Exatamente, pra mim é isso. Tá, vamos seguir para outro tipo de bebida agora das destiladas. Qual mais temos? Vamos pra cachaça? A cachaça também dá um episódio sozinho também, né? A cachaça dá vários episódios. A gente tá pegando alguns que não são tão assim, apesar de serem muito famosos, mas acho que carregam mais que dá pra gente falar por pincelada. Não que não dê pra fazer episódios só sobre cada um desses, não, né? Mas acho que a cachaça, até por uma questão da caipirinha também, dá pra a gente falar de um episódio específico desse, né? E assim, a gente vai, né? Tá no sucesso, aí o feedback aí do pessoal, a gente traz convidado, pessoas que mais trabalham, que produzem. Porque é o seguinte, muita gente, é o que eu reparo, elas reproduzem algo que ouviu falar ou que só viu uma vez. Isso não é embasamento, cara.
eu só tento falar coisas com embasamento. Então, eu estou Sim. pincelando. Posso ter falado alguma besteira até por não estar acostumado, né? Com essa coisa do podcast. Então, enfim, né? Mas você tem que chegar e conhecer o processo, né? Conhecer do que você está falando a fundo. Eu te falo do rum, né? O rum é uma bebida que eu fui lá ver a produção. Sim. Isso não me dá embasamento para chegar aqui ser o arauto do rum. Não, rum agora é assim. Não, mas te dá propriedade porque você viu como mas se você faz. dá Né? propriedade, tipo, mas não total, né? Porque Sim. eu vi um lugar, não vi Certo. vários. Eu não vi mesmo ali, acompanhei, tipo, um por um processo. Mas eu já fiz isso uma vez. Legal, parabéns, mas todos é assim? E o porquê é assim? Será que não tem um jeitinho, né? Entendi. Bom, então vamos falar do rum já, que é um mais Vamos dar as mãos do rum e a cachaça, que os dois vieram da cana, né? Certo. Muita gente fala que a diferença de um para o outro é que o rum ele é feito do melaço da cana. E onde eu vi realmente, ele faz o melaço, ele ferve, né? Aquele caldo de cana, faz o melaço de lá, faz todo o processo depois de destilação. E a cachaça já não. A cachaça, na verdade, para ter esse nome, ela tem que atingir alguns quesitos de lei, né? Tem que ter um volume alcoólico de 30 e tantos até 40 e tantos. Eu não vou falar certo porque eu não lembro os números. Pois aí qualquer coisa a gente põe na edição. O editor foi lá. Então ele tem que atingir alguns critérios. Certo. Né? O rum ele tem outros critérios para atingir. E muita gente fala para mim, por que o rum é mais popular do que a cachaça no mundo? A cachaça do Brasil é quase a mesma coisa. Cara, é questões comerciais, né? Questões de marketing. Que bebida que os piratas levavam? O rum, né? Não a cachaça. Então, o rum ficou famoso na Europa porque eles levavam a cachaça, já ficou mais por aqui mesmo. E muita gente me pergunta, uma curiosidade, o porquê o nome rum. Não é verdade? Eu sempre pensei, deve ser alguém tomou e falou, de verdade, por que não? Eu pensava, alguém bebeu e falou, porque se for nessa lógica, se pegar os outros nomes, não dá pra ser sonoro, né? O cara fala vodka, depois de beber, enfim. Não dá pra entrar nisso. Embora dizem que alguns nomes saíram de expressões, né? Falam que o whisky saiu de uma expressão que significa água boa, água da vida. Certo. Aí saiu o whisky, é um diminutivo dessa expressão. Mas o rum saiu de uma palavra em latim, se eu não me engano, ou francesa. Latim, depois variou para o francês, de rum bouillon, uma coisa assim que significa tipo bebida forte, cara. Certo. Pelas minhas pesquisas. E não foi Wikipedia, né? Embora tenha essa informação no Wikipedia, não foi. Foi lá em Cuba mesmo. Mas eles mesmos falam que de região, porque não tem muito isso. Então, de cana, são esses dois grandes. E o drink mais clássico de rum seria o famoso Cuba Libre? Mojito, Cuba Libre e Daiquiri, eu acho que são... Que você viu também lá sendo feitos em loco em Cuba, né? Exatamente. O Pina Colada também é um expoente dele. Esses 4 aí são os famosos. E cachaça, temos a caipirinha, né? Rabo de galo. Sim. Que é muito boa. E todos os drinks da carta do bar da Marconi. Exato. E você falou você citou whisky, tá? Vamos lá. Primeiro, qual a definição de whisky? Porque tem algumas bebidas que a gente conhece como whisky e não são, né? Elas se confundem com licor. Vamos lá. Algumas marcas de whisky, elas lançaram as suas versões com mel, com maçã. Todo mundo já sabe a marca que eu vou falar, mas mesmo assim eu não vou falar. Que na verdade são licores, né? Só você ver, tá no rótulo escrito lá, um processo de licor, eles têm todo o processo, né? É engraçado, eu já vi pessoas falando, não, é whisky, aí você mostra na garrafa, tá escrito lá, liquor. Não, mas não é. O processo de whisky, isso é bem curioso, eu já vi muita pessoa falando leigo assim, né? Mas aquele tiozão, leigo de embasamento, mas mestre na arte de apreciar. Falou, nossa, eu adoro o malte do whisky, o malte de whisky. E eu fui atrás para saber, né? O que é o malte? Eu sempre ouvi falar, o que é malte? E o malte é o grão germinado
e depois secado, né? Certo. Ele seco, tal, o grão germina, você seca ele, aquele é um malte. Aí tem gente que fala, tem malte torrado, porque ele torra aquilo lá. Então, e adicionado, dependendo do whisky, dos processos, algumas outras coisas. Principalmente malte, ele é sempre feito de malte e água. Né? No caso dos whiskies, muita gente fala, não, o whisky americano é de milho. Não, ele é até 50% de milho, se não me engano, mas ele também vai malte. Certo. Malte, água e tem o processo de destilação. Então, basicamente é isso para ser chamado de whisky. Aí o licor? O licor, cara, é uma base alcoólica, seja proveniente de cereais, que pode ser o whisky, né? Uma vez que o malte ele é do cereal, mas no caso, não sei se dá pra ver no cenário, aí tem uns... Ou segue no meu Instagram, tô fazendo licor. Eu usei a vodka, né? Que ela é um destilado de base cereal, com uma fruta ou especiaria ou qualquer uma outra coisa que você quer tirar o sabor dela e o aroma. Coloca açúcar e água. Um licor, basicamente é isso. Eu estou fazendo aí de carambola, né? Vamos ver se fica bom. Que eu me escolhi. O licor é isso. Então você coloca uma base alcoólica de cereal, no caso, como eu aprendi. Tem gente que está fazendo também de cana, tem gente que está fazendo de rum aí. Um barman ontem falou comigo mesmo, falou que está fazendo um de banana com rum. Quero ver, né? Não, sim, vai ficar bom. Não tenho dúvida. Eu vou sempre pensar nisso agora no... Deve ser por isso, né? Alguém bebeu, tá bom? Ou não, tá ruim, né? Tá bom ou tá ruim? Tá ruim. Vai saber, né? Então é isso, o licor é feito adicionando um álcool de cereal, uma fruta ou especiaria, algo que você queira tirar o sabor e o aroma, açúcar e água para diluição. Deixa aí, né? Já vou falar, já ensina como fazer, né? Sim. Deixa no processo de maceração, eu vou deixar 41 dias, depois só coar e voar lá. É isso aí. Então, acho que a gente pegou as mais clássicas bases alcoólicas, né? A gente falou da vodka, falou do gin, falou um pouco do whisky, da cachaça, rum, licor. Você tem o saquê. Tem o saquê, boa. É o saquê. Lembrando que o licor ele não é considerado uma base alcoólica. E quem tá vendo no vídeo agora, quando a gente for falar de saquê, tá começando a aparecer as legendas em japonês. Já pensou? Vai ser bom. Vai ser legal, né? O saquê ele é a fermentação de arroz, basicamente, né? E é uma bebida japonesa mesmo? Sim. Até onde vai minhas fontes de pesquisa, eu assisti no Festival do Japão, assisti uma palestra de um representante do saquê. Eu imaginei porque toda vez que eu vou no mercado e tem aquela seção japonesa, ali que fica o saquê, ele não tá perto das outras bebidas. Enfim. Então. Mas às vezes pode ser, tipo, né? Numa das conquistas, peguei isso pra mim. Exato. Então o saquê é de fermentação de cereal, né? No caso, muitos de arroz aí, quase 90 e tantos por cento. Mas não é o arroz que a gente come não, né? Muita gente acha, vou pegar um saco de arroz e deixar fermentando. E pronto. Isso aí é Maria Louca, né? Pra quem não sabe, não vou falar da Maria Louca. Vai ter um episódio só pra Maria Louca. Então é um arroz específico, né? Tem toda uma plantação, da hora. O saquê tem toda uma tradição, acho muito louco. A palestra que eu assisti assim... Tem o saquê que você toma pra noite, tem o saquê que você toma pro casamento, tem o saquê que você toma quando passa no vestibular, eles têm toda uma cerimônia, acho muito louco, cara. Eu acho bem legal. E aqui tem muitos bares que oferecem a caipirinha com saquê, né? A famosa saqueirinha. Saqueirinha, que é aquela mais suave, né? Que tem um teor alcoólico também mais reduzido, enfim. O teor alcoólico do saquê é bem menor do que o da vodka e da cachaça. É do saquê comercial que se usa aqui, né? Eu não conheço todos os saquês, né? Senão alguém chega mostra a foto do saquê com 80%, não sei, não Deve ser por isso que deve ser utilizado na hora de casar, né? Porque se fosse algo muito forte, talvez a noiva ia mudar de ideia. É verdade. Você não conhece nenhum cachaceiro mesmo bem casado, né? Exato, né? Sempre tem um problema. Então ele é muito mais suave, né? É uma bebida fermentada. Então ela tem um prazo de validade, isso para bar é um pouco complicado, né? Porque as pessoas deixam igual a vodka, o gin lá, mas ela vence. Entendi. Tem que deixar depois de aberto na geladeira, tem todos esses cuidados que eu aprendi. Tem um monte de gente agora que tá indo agora, inclusive na sua geladeira, pegar aquele saquê, deve estar aquele cheiro maravilhoso. Pode jogar fora, gente. Provavelmente você esqueceu aí. Você deixa. Tem aquela bebida que deixa lá, né? Enfim. E eu vou falar... O que é a cidra? Ela é um tipo de saquê? A cidra?
Depende da cidra, né? A cidra Ou não, você outra tem base também. uma outra base. A cidra é uma fermentação, é mais parecido com um vinho, né? É uma fermentação da fruta, tem aquela da maçã, todo mundo fala, a fermentação da maçã, e você faz o mesmo processo do vinho, um espumante. Certo. Essa seria a cidra, como aprendi. O do saquê, é curioso que nessa palestra, eu esqueci o nome do rapaz, eu sempre anoto, né, porque a minha memória é ridícula. Falam que uma propriedade que o saquê tem e que nenhuma outra coisa tem, assim, tipo, no mundo, é que eles engordam os dedos, cara. É mesmo, cara? Ele preenche os dedos. Então, até o rapaz fala, você pode ver que dificilmente você vê japonês com os pés ou mãos bem magros, né? Sempre é bem preenchido. E ele esquenta as extremidades. Então, é muito bom para você que tem o problema de dormir com o pé frio, tomar uma dosinha de saquê antes de dormir. Cara. Então, é uma bebida que não é muito aconselhável tomar de luva, né? Porque você pode nunca mais tirá-las ali. Exatamente. Vai que... Tem outras duas bases que eu não vou entrar aqui, não sei se entra muito, que seria o vinho e o espumante. O espumante até, acho que há umas misturas utilizadas em bares, né? Mas o vinho é um outro universo que eu acho que não é o propósito aqui da gente entrar, né? Você falando de vinho, né? Vamos falar de uva. Então, né? Quais são as bebidas que vêm da uva? O espumante, o vinho, são processos de fermentação e tal. Você tem o vermute. É que não entram tanto nas bebidas, nas misturas mesmo, né? Na parte de mixologia, vai. Você tem de uva, você pega muito vermute, que aí você usa o Negroni, Boulevardier e muitos outros. Muita gente fala que é um vinho fortificado, né? Certo. Que, na verdade, você adiciona algumas especiarias e tal ao processo ali digamos, do vinho, da uva, né? Não seria a minha ideia de quando falavam de vermute era um vinho e você fortifica, adiciona mais álcool, né? Então explicar bem o que é isso, né? Vou explicar por alto, que é você adicionar num destilado de uva, né? Você fermenta, destila a uva e adiciona especiarias que você quer para dar a sua característica de sabor. De uva também você tem o pisco, né? Aquela do Peru e o Chile, que eles têm essa guerra aí. Com aquela bebida que tem nas maiores dosagens, que seria o pisco e o... absinto? O absinto. Absinto já é da... Tem aquela bebida árabe, que é o arak. Também que tem um teor alcoólico muito alto. Muito alto. Tem uma garrafa aqui de 50%. Nossa. 50% de chance de você morrer, né? Tipo isso, né? Então, do pisco, tem essa briga aí do Chile e do Peru, né? De quem é o dono do negócio. Aí falaram que provaram que no Peru tinha os povos que chamavam os piscos, né? E tal. Parece que resolveram essa briga já. Entendi. Não estou muito por dentro, não. Mas tem isso. Você falou do absinto, né? Tem o anis como um ingrediente bem concentrado, e a própria absinto, né? Que é uma planta. E o absinto, ele vem de onde? Ele vem... Cara, pelas minhas pesquisas da França, né? Os primeiros registros lá, mas das minhas pesquisas, não pesquisei a fundo. Certo. Mas vou ver sim se... Tem uma outra também que a gente não falou, que é bem famosa, que é a tequila, né? Você deu uma citada, mas... Que legal. Porque a tequila, ela... Tem aquele drink que é o Long Island, que ela vai ali como mistura mesmo, é parte do ingrediente. Mas geralmente é conhecido como a bebida do shot, né? Que é também aquela coisa tipo... Você não tá tomando um drink com tequila, né? Muito comum isso, né? Meu drink favorito por muitos anos foi o Tequila Sunrise, né? Que é o tequila, suco de laranja e grenadine. Foi um drink. Mas você tem a margarita, né? Que tipo, é o grande expoente dela. E eu achei bem legal, cara. Um dia pesquisando, sempre eu pesquiso sobre coquetelaria independente, se eu vou fazer algo específico ou não. E eu te pergunto uma coisa, ó. Ixi, vamos. Pergunta. O que tem em comum o sisal, sabe o que é o sisal, né? Para fazer artesanato. Sim. E a tequila? Cara, não faço a mínima ideia. As duas vêm da agave, cara. É mesmo? Só que a agave usada para o sisal, a gente chama de agave sisal. Sim. E a agave para tequila a gente chama de tequila azul. Agave azul. Então, a agave azul você faz a tequila e o agave sisal você usa para o sisal. Então, para quem quiser fazer um dia
uma garrafa de tequila faz com sisal, né? Aí, tá vendo? Achei bem interessante, cara, bem interessante mesmo, porque a gente foca tanto em sabores, aromas, ser um mixologista, a origem, e esquece essa cultura paralela, né? De você saber a origem da planta, que é de família de outra planta, que a outra planta também serve para... A tequila é muito aquela coisa do momento com os amigos, de fazer aquela parada com sal, com limão e tal. Isso é uma tradição mesmo mexicana ou o Brasil que inventou isso? Bom, eu não fui pro México para saber, mas já me falaram que não, viu? Já quem já teve lá falou que não tem muito essa não, foi muito essa... Eu sabia, o Brasil ele sempre gosta de inventar umas coisas assim que não é do país de origem, né, cara? Mas eu acho que foi muito de bares pelo mundo, assim, aquela coisa de, vou unir ali, foi um gênio quem fez isso, né? Imagina, você une a galera, você tá ali, o pessoal fala, vamos entrar num shot de tequila, né? Quem pipoca no shot sai da galera, né? Não tem essa. Tá, bom, a gente pincelou um pouco sobre todas aqui. Seria legal depois a galera nos dar o feedback de qual bebida elas queriam ouvir mais, né? Tem umas bases que a gente já vai ter que fazer, que é a cerveja e a cachaça, acho que dá tranquilamente um episódio sobre. Mas se vocês quiserem ouvir mais sobre vodka, sobre gin, alguma outra talvez que a gente não falou aqui, né? Não citou, alguma outra base, talvez até desconhecida, nos deem essa dica. E, bom, vamos fechar então com a dica da gin tônica? Vamos lá. Você quer preparar a gin tônica lá? Já para fechar isso, eu não quis me aprofundar nada em muita coisa, porque a gente tem a ideia de trazer convidados também, né? Sim. Então a gente quer que produtores venham aqui e falem com mais propriedade. E aqui também não é uma aula sobre bebidas, né? Porque você vê, o Rômulo ele tem a humildade de sempre falar, nas minhas pesquisas, isso aqui eu não sei porque não é a intenção de a gente ser professor aqui também, né, de bebida. Tem que ser um negócio convidativo pra gente, óbvio. Esse foi um episódio mais técnico, né? Porque a gente sabe que tem muito bartender, né, que tá seguindo aqui, ouvindo. Mas a intenção não é também entrar de forma muito técnica, senão aí fica um conteúdo muito denso, né? E aí perde um pouco o interesse, né? A intenção não é ser o mestre Wikipedia aqui, né? Você lê e sair passando a informação que talvez nem você fez o teste. Eu ouvi recentemente de alguns bartenders quando eu falei que ia começar a fazer o podcast. O licor. O licor. Cada dica que eles me davam assim, extremamente infundada, sabe? Mas assim, porque era aquilo, eu falava, tipo, de onde você tirou isso? Mas quer citar aqui ou algum ouvinte vai se identificar? Vai, mas eu não tô nem aí, né? Faz um podcast e fala mal de mim lá, então, né? Exato. Cara, tipo de chegar e falar assim, olha, cara, você tá fazendo esse de carambola aí, você tem que pegar e colocar outras ervas. Tipo, e eu falar, mas pra quê? Não, porque acentua o aroma, o sabor. Óbvio, se você for outra coisa vai dar. Sim. Mas acentuar o aroma do quê? Certo. Não, da própria carambola. Porque se você tá querendo fazer algo da carambola, você tá querendo ver até onde a carambola... Exatamente. Traz o sabor que você está buscando, né? Aí essa pessoa fala, não, porque ressalta até o aroma da própria carambola. Cara, isso é questão de lógica. Se eu for colocar outra coisa... você pega uma caipirinha de limão e querer colocar outras frutas... Falando que vai assentar o limão, não você tem... pode até brincar disso, mas... Eu falo, você quer assentar o limão? Põe mais limão. Exato. Assim, então... Algumas dicas assim que eu vejo que é muito dessa galera que quer ser mixologista agora, né? Sim. Ouve às vezes um cara que realmente é top, ou que também nem é, e ele fica querendo ser igual. Nossa, eu vou fazer igual esse cara, eu vou colocar coisas aqui. Uma vez, essa vão identificar, cara, mas eu posso falar, qualquer coisa... Vai lá, vamos lá, cara. Meu Deus. Tá, vou ter que mudar um pouco as coisas. Certo. Estava eu na China, em Pinheiros, lá na China. Certo. E uma pessoa... Um mixologista. Uma pessoa lá me fez um drink. E colocou uma fruta que eu odeio nesse drink, não me perguntou nada. Falou, vou fazer um drink pra você. Pôs uma fruta que eu não gosto dela na coquetelaria. Um dia eu falo, assim, no 8º episódio eu falo. Pro cara... porque se eu falar qual que é a fruta, a pessoa vai saber. Exato, E ela colocou uma especiaria... Mais um abraço pro nosso ouvinte, seguidor, o nome dele é Pedro Limão, enfim, pode continuar. Aí ele colocou lá a especiaria X, que é mais usado na culinária. Certo. E colocou pra fazer o drink.
E, cara, não saiu nada daquilo, né? Não teve um sentido, né? Não teve um sentido. Você vai ver a fruta que ela colocou, rouba tudo quanto é aroma e sabor, porque é uma fruta, né, de cheguei. E tudo que você for colocar junto com essa fruta, cara, você tem que fazer um trabalho de harmonização mesmo, cara. Aí a mixologia entra mesmo ali, deixa eu saber os elementos e tal. E não sair misturando porque eu acho que é legal e toma aqui, ó que legal a minha criação. É por isso que eu não crio muito, né? Muita gente fala, você não cria tanto, por que você não cria os coquetéis? Por isso, para você não ser, né, o cara que tá achando que tá criando. Sim. Então vamos lá, a dica da gin tônica? Vamos fechar agora com o gin tônica aí. Você que quer preparar em casa, você que é bartender também quer dar uma incrementada, enfim, ou seguir sem inventar, né? Sem colocar, sem ser um Pedro Limão. Vamos lá. Vamos lá. Pedro, ó, Pedro, né? Você é o Pedro Limão, é um personagem. Veio na minha cabeça aqui. Muita gente pergunta, copo longo ou taça? Tá, começa aí então. Tanto faz. Certo. É verdade, tanto faz. Tudo que você põe na taça é para você diminuir também o contato da sua mão com o copo. Isso para mim é bom. Se você põe bastante gelo num drink, é para evitar que você fique segurando, né? Esquentar aquilo. Então, é muito bonito o copo longo, eu acho mais bonito, mas eu faço ele em taça, assim que eu aprendi. Costumo respeitar muito de como eu aprendi. Você coloca gelo, mas bastante gelo. É um drink que ele funciona com muito gelo. Certo. Então, sem dó, coloca bastante gelo. Gelo de um bonito, se possível. Não aquele gelo de posto lá, dilui fácil e tal. Não, que põe na forminha, né? Bom, aqui acho que você já cortou a intenção de 90% das pessoas. Põe na forminha, compra uma forminha baratinha na loja de 99. Certo. Faz uns quadradinhos legal. Tem gente que põe rosa dentro do gelo, põe umas bolinhas de gin, de zimbro. Certo. Brinca com gelo, enfim. Basicamente, a gin tônica é uma fruta e um botânico. É algo para dar notas de sabor e algo para dar notas de aroma. Isso também foi um grande boom aí na coquetelaria, porque os mixologistas de plantão, aspas, né, começou a misturar tudo com tudo. Tipo, vou pôr morango e manjericão, pum. Vou pôr limão e orégano, pum, pronto. E não é bem por aí. Então, são notas de sabor. Então, você não vai pegar o limão. Eu vou fazer a clássica, que eu fiz muito. De limão siciliano com alecrim, fiz muito. Você vai pegar a rodela do siciliano e um pouco da casca e colocar no gin tônica, e não o suco, se espremer, porque são notas de sabor. E um ramo de alecrim pro aroma, vem aquele aroma legal do alecrim perfumado, e é uma bebida amarga, então, por causa do quinino. Ele vai ali de 60 a 90 ml de gin, depende de quanto você quer deixar o gin. O gelo você completa com tônica, então vai quase uma lata de tônica, uma garrafinha de tônica. Então vai bastante tônica. Ele é amargo. Aí muita gente fala, mas eu gosto do meu gin docinho. É por causa dessa popularização que teve. Certo, mas o clássico não seria assim, né? Não, de forma alguma. E essa popularização do gin tônica trouxe os xaropes de açúcar, né, em alta. Assim, adorou quem fabrica xarope de açúcar, que aí você deixa colorido, fica atrativo, porque fica colorido. Você pode usar de curaçao para ficar azul, de morango para ficar vermelho, de maçã verde para ficar verdinho. E você deixa doce, você deixa colorido, você mata dois coelhos com uma palavra só. Sou contra isso? Não sou contra nada, cara. Eu sou contra você não vender. Se isso vende no seu bar, você tem que fazer isso mesmo, cara. Quem manda é o cliente, não é você. Sim. Senão você vai ser aquele cara que vai sentar nos livros de regras, né? Não, a clássica é assim, se não for assim, não toma. Cara, seu bar tá fechando e o do outro, né? Conhecemos bartenders famosos que faliram bares nessa aí, viu? De querer... cuidado, eu tenho ressalvas a isso. Eu pergunto no bar, no meu bar eu pergunto, você quer gin tônica? Não, eu quero a gin tônica, você quer uma clássica? Aí, geralmente as pessoas não, eu quero uma de morango e tal, eu já sei que vai para aquela docinha, que eu vou utilizar xarope de açúcar. Então, além do limão, qual outra fruta entraria na clássica ou é o limão só? Não, qualquer fruta. Certo. Qualquer uma para você dar as notas de sabor. Você quer uma de morango? Pô, legal.
corta ali uns cubinhos de morango. Eu fiz quando eu trabalhei num restaurante fino aí em São Paulo. Fazia uma gin tônica com uvas e cortava a uva toda em rodelinha, né? A primeira vez que o chefe de bar me pediu para fazer isso, pensei que ele estava brincando comigo. Eu falei, faz umas fatiazinhas de uva. Não põe ela inteira, mas eu entendi, ficar uma estética legal e tal. Uhum. Então ficava bem bonito, porque ficava no gelo, um monte de rodelinha de uva. Sim. Ali, um monte mesmo, cara. E colocava uns ramos de hortelã. Ficava muito bonito. Então, se é basicamente uma mistura com qualquer fruta e com alguma especiaria para dar o aroma, quais seriam as regras para você não confundir, igual você falou, colocar morango com orégano, né? Toda. Cara, vamos lá. Chegou num ponto que eu vou sair no soco com os mixologistas de plantão. Sim. Os mixologistas de plantão. Certo. Vamos lá. Primeiro, bom senso, cara. Bom senso de sabor. Eu que não entendo, já ouvindo morango com orégano já não cai bem. O bom senso de sabor, cara. Que você leva pra você, sei lá, fazer... Só pedir uma pizza. Você não pede queijo com chocolate, sabe? Você tem que ter uns bom senso de sabor e aroma. Vai ter alguém que vai falar, eu peço. Sempre tem, né? Exato. Ela fala, vai se internar. Então, não se interna, né? Hoje a gente tá indo na internet, tem que ter esse cuidado. Não, gente, pode ser gatilho, né? Tem isso. Exato. Não se interna. Mas você tem essa coerência. Mais um abraço para nossa ouvinte Maria Caldas, enfim, mas continuando. Só que a gente falou do chocolate, mas enfim. Enfim. Então, bom senso. Bom senso. Isso eu tô falando, dando uma dica para não profissional. Porque certo. a dica seria, procure um profissional para fazer a sua. Mas você não tem um profissional. Bom senso. É você fazer teste mesmo. Sim. De propriedades daquilo. Experimentar, né? Experimentar. Às vezes você quer algo com limão siciliano que você consegue com limão Tahiti. Né? Às vezes você quer alguma coisa com a especiaria X que a pessoa colocou lá no meu drink que você conseguiria com a gota de pimenta. Você pegar, simplifica, né? E eu falo, faz o simples. Se você ir dentro daquilo, um verdadeiro mestre, coisa de Kung Fu aqui, Vamos lá. faz as coisas complicadas parecerem simples e não as coisas simples parecerem complicadas. Boa. Então tenta fazer, tipo, por mais que você faz aquela gotinha lá, foi uma infusão que você fez muito complicada, mas você fez parecer simples naquele momento. Muita gente fala, não, mas na coquetelaria, se não tiver, cara, venda de uma forma que não pareça tão simples, venda seu peixe. Acho que esse é o grande encanto, né? O cara fala, caipirinha é uma bebida tão simples, né? Tipo, todo mundo consegue fazer, mas a caipirinha daquele bartender é muito bom. Como que ele faz, tá? Enfim, aquela coisa, acho que é isso, né? De trazer a simplicidade para uma coisa que vem de um complexo atrás. Mesmo porque se você trabalha num bar de grande volume, você tem que produzir, cara. Exato. Você tem que fazer rápido. Então, faça da forma mais simples. Mas a gin tônica eu quero deixar... Cara, às vezes uma folha que você coloca ali... Eu já tomei gin tônica ali que colocaram mesmo as folhas do limão, né? Achei fantástico. Falei, que legal. Mas tudo um porquê. Eu perguntei na época pro bartender que fez pra mim. Tem cara que pega a caipirinha no abacaxi e coloca as folhas do abacaxi. Teve um cara que fez isso. Tirando os espinhos, enfim. Por favor, mas ficou legal, exatamente. Exato. E aí te perguntei por que você fez isso e você fala, para decorar, ponto. Exato. Agora o mixologista de plantão, não, para deixar um sabor, não vai deixar um sabor. É isso que eu tô falando. Então, basicamente, resumindo, gin tônica, bastante gelo, de 60 a 90 ml de gin, depende do grau alcoólico que você quer dar, completa com tônica. Você coloca uma fruta para dar notas de sabor e um botânico para dar notas de aroma. Mas eu quero dar aroma com a própria fruta. Tudo bem, coloca as cascas lá, tranquilo. É isso, basicamente. As especiarias, né? Para dar aquele saborzinho, aquele negocinho, um zimbro, um hibiscozinho. É isso aí, nunca mais vai fazer a sua gin tônica. Eu tive essa experiência já, com pouquíssimas dicas que ele me passou, eu não entendo quase nada de drink, mas consegui fazer só com as dicas e, enfim, ficou muito bom, o pessoal reconheceu. Então, com certeza você pode fazer também, enfim, mas dê sua opinião, você também que é bartender, já conhece mais um pouco do assunto, fala aí, dá as suas dicas aí pra gente zoar você no próximo episódio aí. Brincadeira, gente. Mas é isso então, fechou? Obrigado mais uma vez, Maverick. E vamos pensar agora para o próximo episódio. A gente precisa do feedback de vocês, do que vocês acham, e até o próximo drink.